Teu povo clama pelo teu amor, cansado pela transgressão, pedindo socorro, vem aqui agora, suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Teu povo clama pelo teu amor, cansado pela transgressão, pedindo socorro, vem aqui agora, suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos e amigos de outras igrejas, colegas, pastores, familiares, todos que têm já se acostumado a participar conosco desse encontro, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso Pão das Três, esse encontro diário de reflexão da palavra, uma pequena reflexão, mas sempre com o desejo de trazer edificação para o povo de Deus, oportunidade de cantar, de orar, atualizar os nossos desafios de oração. Então queremos dar o nosso muito bem-vindo a todos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Passaremos aqui alguns minutos na presença do nosso Deus, assim coletivamente, né? Não saímos da presença do Senhor, nunca, jamais, graças a Deus por isso. Mas estaremos, então, neste período, nesses minutos, em comunhão fraterna e no mesmo espírito, no mesmo desejo de louvar, de exaltar o nome do nosso Deus. Nós temos estudado já nesses últimos 2 encontros, começamos a meditar no livro de Efésios e acabamos permanecendo por aqui, continuaremos hoje ainda. Quero pensar no capítulo 2, a parte final do capítulo 2, que vai dos versículos 11 a 19. Quero orar nesse instante, pedindo que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, Deus abençoe a nossa mente, para que a leitura e esse momento todo que vamos passar aqui seja uma oportunidade para que Deus fale ao nosso coração. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Deus bendito, nosso amado Pai,
Em tua presença, Senhor, nos encontramos alegres, felizes e gratos pelas muitas bênçãos recebidas, pelo perdão do nosso pecado, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário e pela grande mudança que trouxe à nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, biblicamente e humildemente, que sem o Senhor, sem o sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário, não nos era possível nada disso. Nenhuma esperança, nenhum caminho, nenhuma vida. Mas agora estamos em Cristo Jesus. E nós te louvamos agradecidos, ó Deus, pela diferença que isso faz na nossa vida. Rogamos-te, Senhor, que nos capacites, que nos habilites a viver intensamente a vida cristã, com fidelidade, numa busca permanente de conhecer, experimentar, compreender e fazer a vontade do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós temos nos afastado da tua vontade, ainda que com certo esforço a procuremos, mas aí está a limitação humana e nós a reconhecemos em nós, Senhor. Bendito seja o teu nome, por causa da tua misericórdia em nos amparar e em nos refazer, em nos perdoar, em nos permitir o recomeço cada dia. Glórias ao teu santo nome. Dirija-nos, ó Deus, nesse período, abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo então a abrir a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, e aí nós vamos dos versículos 11 até o verso 22. Não sei se dá para ver aqui, sempre tentando ver o rostinho de vocês, mas aqui não consigo. Bem, vamos à leitura e vamos estudar a palavra do Senhor. Onde estava compartilhando com o pastor Márcio, ele também sentindo essa falta. Ultimamente a gente não tem conseguido acompanhar a entrada de vocês aqui. Não sei se o pastor Júnior tem, depois vou perguntar para ele também. É muito gostoso estar aqui e ver vocês. Até que os caracteres aparecem lá em cima, o rostinho bem pequenininho, mas aparecia o nome de quem estava entrando, né? Agora não está aparecendo mais. Bem, mas a Rosa está ali, vendo todo mundo que entra, qualquer novidade, ela passa para mim, a nossa secretária eficientíssima aqui. Vamos à leitura, meus irmãos. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai
em um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. É claro que todos nós já lemos bastante, né, sobre a crucificação, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Os evangelistas registraram, né, esta cena. Nos evangelhos nós temos a crucificação de Jesus, mas nós não temos nos evangelhos detalhes do impacto que a crucificação de Jesus trouxe na nossa vida. O que foi que ela mudou, né? Dali da cruz, aquele impacto, aquele grande acontecimento, né? Se projetando para o mundo inteiro e na medida que alcança cada pessoa, o que acontece na vida de cada pessoa. Né? E o que também, aquele fato da cruz, ao encontrar cada pessoa, o que é que este fato exige, pede, coloca como condição para que a vida da pessoa seja modificada. Então, aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, tratando tanto da igreja como de Cristo Jesus, traz detalhes importantíssimos para a nossa compreensão. E olha, é importantíssimo, porque nós precisamos saber o que foi que aconteceu ali e o que é que aquilo nos pede. Né? Não basta a gente sair por aí dizendo: Cristo morreu na cruz para me salvar, então eu estou salvo, né? A minha vida mudou, não vou mais para o inferno, vou para o céu. E parece que muitas pessoas afirmam isso, mas não apresentam uma mudança na sua vida, não apresentam uma mudança no conceito que tem de pecado, né? Não procuram verificar o que a palavra de Deus sobre isso, para concordar com isso, né? E para repetir isso, para espalhar isto. Eu acredito que uma coisa importantíssima que poderia acontecer, e pode e deve acontecer na vida de uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, é ela ter noção do que aconteceu na sua vida, ter noção da grande mudança, ela celebrar isso todo dia, mas ao mesmo tempo trabalhar, seja vivendo, dando seu testemunho pessoal, né? Seja procurando influenciar outras pessoas no modo de ser, no modo de se comportar, né? No seu vocabulário, a sua conduta. Então, exercer uma certa influência para que, pelo menos, essa mensagem silenciosa da conduta, do comportamento, mas também poderosa, possa despertar alguém para o Evangelho. E outra coisa é a mensagem propriamente dita. Uma pessoa que conhece a Cristo, ela tem prazer em falar de Cristo. Quando ela sabe o que Cristo fez na sua vida, para onde ela estava indo, o que ela era e agora o que é depois de conhecer Cristo, isso tem que levar a pessoa a querer proclamar essa mensagem e anunciar isso às pessoas, alertar a outras pessoas para que elas também tenham a sua vida mudada pela fé em Cristo Jesus. Então vejam, passo a passo a gente vai fazendo algumas considerações nestes versículos, né? E aí olhemos para a palavra de Deus e vejamos. A gente começou no verso 11. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aqui é uma orientação, né, um apelo, para que nós olhemos para trás. A expressão olhar para trás, ela aparece algumas vezes na Bíblia, ora, como nesse caso aqui, né, dizendo para olhar para trás. Lembrai-vos, então lembrar é olhar para trás. E ao mesmo tempo, a gente se lembra, tem que dar uma risadinha por isso, porque
A Bíblia diz que aquele que pega no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Mas é claro que naquele caso, olhar para trás é olhar como com o olhar dos hebreus, que ao enfrentar as dificuldades no deserto, né, quando em sua caminhada para Canaã, povo impaciente, povo de dura cerviz, povo, na verdade, incrédulo, né? A despeito de milagres, de manifestações do poder de Deus. E o povo, na primeira dificuldade ali na frente, esquecia de tudo, murmuravam contra Moisés, contra Arão, e expressavam uma certa saudade do Egito, da escravidão. Então, quando a Bíblia diz que nós não devemos olhar para trás, é não ter saudade dessa vida pregressa, uma vida presa ao pecado, acorrentada pelo pecado. Então, isso é que não pode ser visto. Mas aqui nós temos Paulo pedindo para a gente se lembrar de quem a gente era antes de conhecer Cristo. É uma situação bem diferente, né? A gente nunca se esquecer do que Cristo fez na nossa vida. E para isso, às vezes, é importante a gente saber, olha, quem eu era, onde eu estava, a vida que eu vivia, né? Como eu estava alguns anos atrás, e olha o que aconteceu. Então Paulo diz, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam incircuncisão feita pela mão dos homens. Então é claro que do ponto de vista religioso, o mundo de então se separava em dois grupos, né? Os judeus, hebreus, a comunidade de Israel, a quem Deus se revelou, a quem Deus se apresentou e fez promessas, um povo formado pelo próprio Deus, possuidor das promessas, porque Deus deu essas promessas a esse povo. Então esse povo era o povo de Deus. Qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer outra nação em qualquer parte do mundo, né, não pertencendo à comunidade de Israel, era considerada gentílica. Então Paulo procura pedir aos seus leitores para que lembrem-se da época em que eles estavam longe, afastados de qualquer possibilidade de salvação. A marca mais evidente, mais forte dessa separação era a circuncisão, né? Um sinal entre Deus e o seu povo, começando com Abraão. E então essa marca acompanha o povo de Israel. E qualquer outra pessoa que não pertencia aos judeus não tinha essa marca, não tinha essa aliança, o que significava também distanciamento de qualquer proximidade das promessas de Deus. Isso está mais evidente quando a gente lê o verso 12. Olha aqui o verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É impressionante que esse verso 12, em cinco frases, ele mostra a situação real de quem vivia sem Cristo Jesus. Olha, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso, do ponto de vista espiritual, é uma vida absolutamente em trevas, em densas trevas, sem nenhuma esperança, não há para onde olhar, não há a quem recorrer. Quando ainda Cristo não havia vindo, né, na pessoa de Jesus, a única possibilidade de ter contato com Deus verdadeiro, né, alguma espécie de revelação, além da revelação natural, mas uma parte da revelação especial estava com Israel.
Então, não pertencendo àquela nação, esse povo era estranho aos concertos de Deus. E é por isso que, naquele período, não sendo israelita, né, não sendo judeu, não sendo hebreu, essa pessoa estava, na verdade, sem Cristo Jesus, porque a esperança, né, a promessa, as profecias sobre Cristo estavam com Israel. Então, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo nenhuma esperança e sem Deus no mundo. Eu não consigo imaginar uma descrição mais tenebrosa sobre uma pessoa, sobre um povo, do que esta, do ponto de vista espiritual. Olha a situação de extrema necessidade, de extrema miséria, porque tudo que diz respeito à necessidade de Deus, de uma aliança, de perdão, né, de proposta de salvação, tudo isso estava fora do alcance daquele que não era israelita. Por aí a gente começa a lembrar, porque esse nosso estudo tem a ver com o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Então a gente começa a pensar, essa era a minha situação. Aí a gente, reportando isso à cruz do Calvário, sabendo o que aconteceu ali, e todo o ensino de Cristo antes de chegar à cruz do Calvário, as suas promessas, o seu ensino, a revelação sobre o reino dos céus e a necessidade de ir por todo mundo, pregar o evangelho, então já mostrando essa nova dinâmica do reino de Cristo Jesus, que objetivava alcançar o mundo inteiro, tornar Cristo conhecido a todas as pessoas, em todos os lugares, para que todos tivessem oportunidade real da sua salvação. E aí, isso nos coloca diante do verso 13, que tem essa expressão que a gente aprecia bastante e é quase impossível a gente não mencioná-la, né? Porque é, mas agora. Então, olha, tudo que foi dito até aqui, lembrai-vos que vocês eram gentios na carne, eram chamados em circuncisão, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se não tivéssemos a continuidade, né, da palavra de Deus, a situação é deprimente, né? A situação é de uma pobreza, é de uma tristeza, é de uma miséria sem esperança, né? Não há para onde olhar, não há quem recorrer, não há nada, não há nenhuma expectativa. Mas temos o versículo 13. No versículo 13, mas agora em Cristo. Os que têm acompanhado aqui sabem que nós já mencionamos essa expressão em Cristo Jesus. Que expressão maravilhosa. É em quem nos apoiamos. É em quem temos toda a base para a nossa gloriosa esperança. É a base da nossa fé. Por que é que nós acreditamos que estamos salvos? Por que é que acreditamos na vida eterna? Essa crença, essa fé, essa gloriosa esperança tem a ver com essa expressão em Cristo Jesus. Ainda não chegou o tempo da consumação, né, da plenitude da salvação e do pleno estabelecimento do reino de Cristo, mas essa expressão em Cristo já nos garante, porque estando nele, então já somos participantes do reino dele. Já temos o selo do Espírito Santo, que está nesse mesmo livro, já passamos por esse texto, que é Efésios capítulo 1, verso 13. Temos o selo do Espírito Santo. E esse selo é uma espécie de sinal. É sinal, mas um sinal no sentido
Você já comprou uma casa, já comprou um carro, ou então quis comprar um carro, quis comprar uma casa, e o proprietário, o vendedor, disse assim: olha, para reservar para você, se você não pode comprar agora, mas para reservar, você tem que me dar um sinal. Ah, mas sinal? Sim, um sinal. Então você pega R$ 5.000, R$ 3.000, se é uma casa, né, um pouco mais, não sei. O Juca que sabe direitinho disso. Mas você pega aquele dinheiro e dá como sinal. Este sinal é uma garantia de que aquela casa será sua, só se você mesmo desistir. Mas a desistência agora é sua, né? Então, nós temos o selo do Espírito Santo. Então, essa expressão em Cristo Jesus é uma expressão que nos traz tanto descanso, tanta alegria, que não há como termos qualquer nível, qualquer expressão de dúvida, porque tudo o que se nos poderia ser dado para a nossa convicção, Deus nos deu. Deu seu Filho, deu o penhor do Espírito, que é exatamente esse selo do Espírito de Efésios 1, verso 13. E todas as garantias. Cristo morreu na cruz. E se nos evangelhos que lemos sobre o relato da cruz, e ali não temos uma dimensão, né, do impacto disso, já os apóstolos nos orientam, mostrando o alcance daquilo que aconteceu na cruz. Aquilo que aconteceu na cruz, Cristo dando a sua vida, vertendo o seu sangue, né, e dizendo está consumado, a obra está pronta, ela alcança a gente mais de 2.000 anos depois, com a mesma eficácia e com a mesma eficiência. Quando nós estudamos aí, faz tempo que eu passei por isso, nunca mais eu dei uma olhada nisso, mas quando a gente estuda as teorias da expiação, né, parece-me cerca de 4 teorias que nós temos, uma das teorias, ela trabalha no sentido de mostrar que como a queda do homem, a desobediência do homem a Deus, ela tem um caráter infinito, eterno, o pagamento, o sacrifício, a obra expiatória, teria que também ter um poder e efeito infinito. Por isso, por essa razão, entre outras, né? Não é só porque o homem é pecador, isso também, mas o homem não tinha como pagar essa dívida, porque uma dívida infinita requereria um sacrifício com valor também e poder infinito, e o homem é mortal. Então somente Cristo, que tem eternidade, de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele se faz homem, e ele é capaz de oferecer uma expiação, um pagamento com valor e com poder infinito. Olha a diferença do sacrifício dele para os sacrifícios com os animais. Né? Então, mas agora em Cristo. Então, isso aqui muda tudo. Como é que você, eu, né, uma pessoa sabendo disso, trata Jesus Cristo, o sacrifício dele, a Bíblia Sagrada, como se não houvesse nenhum valor, né? Olha, eu vou me aprofundar um pouquinho nisso. É triste observar o modo como as pessoas hoje, os crentes, estou falando no meio cristão, né? Nem no meio profano, né? Fora do evangelho. Mas uma coisa inquietante, que nos leva até a sofrer, é ver como as pessoas hoje olham para o pecado, para uma vida de desobediência. Nós chegamos a um momento em que, para todas as coisas que nós olhamos, todos os atos de desobediência, parece que nós estamos aprendendo a chamá-los de normal. O pecado é normal. Você vê as pessoas cometendo tantas coisas, você conversa com 1, 2, 3, as pessoas, mas isso aí é normal. Quando nós olhamos para o modo como a Bíblia trata o pecado, a Bíblia nunca, em hipótese alguma,
E em circunstância nenhuma ela trata o pecado como uma coisa normal. O pecado é um ato de rebeldia tão forte, tão sujo, tão baixo, tão vil, que ele desperta, é o pecado que desperta a ira da justiça divina, que entra em ação. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a desobediência. E esse lado da ira de Deus, né, da justiça de Deus, quase sempre é muito esquecida porque a humanidade hoje prefere pensar no amor de Deus. Né? E ai de quem, já que a sociedade vive assim, ai de quem levanta sua voz para falar contra o pecado, né? Para apontar os erros das pessoas. Então, a própria sociedade cristã hoje em dia, né, para a tristeza geral, a própria sociedade cristã vai olhar para mim, se eu repreender, se eu der uma opinião contrária, se eu for rigoroso com uma pessoa que está em pecado, então uma pessoa está destruindo a família, né? Uma pessoa está desviando dinheiro, né? Uma pessoa está causando mal ao país, às pessoas, enganando, roubando. E aí você pode colocar qualquer outra coisa que traz prejuízo à sociedade, ou à sua família, ou a você. Às vezes, ele mesmo ruindo, destruindo, derrubando a sua própria família. Agora, vai levantar sua voz contra essa pessoa, que a sociedade de hoje, e me refiro à sociedade cristã, porque do mundo, da incredulidade, a gente não poderia esperar nada além disso. Mas dentro do cristianismo, as pessoas aprenderam. A resposta está assim na ponta da língua. Quem é você para julgar os outros? Né? Ninguém deve julgar ninguém. Cristo disse para não julgar. Olha, Deus não trata dessa forma pecado de ninguém, nem o meu e nem o seu. Olha o que ele exigiu do seu próprio filho. A não ser que uma pessoa nunca realmente pensou no sacrifício de Cristo. Né? Em tamanho sofrimento, em tamanha prova de amor, mas em tamanha prova, né, de senso jurídico. Por isso, dentre as várias teorias, né, da expiação, a mais aceita é também praticamente a mais recente, se não me engano, que é justamente a teoria da substituição penal. É a substituição penal. É o nome da teoria dada, né, que nós aceitamos hoje como sendo a única forma de nós sermos perdoados por Deus. É Cristo fazendo o seu sacrifício expiatório em nosso lugar. Então, a lei continua viva e a justiça de Deus continua viva e ela condena o pecado e o pecador não nascido novamente, não perdoado. Por isso, o sacrifício de Cristo e a teoria da expiação, substituição penal, quer dizer, ele nos substituiu. E ele nos apresenta ao Pai como perdoados, porque nós o recebemos como nosso Salvador. Isso não é uma brincadeira. Receber Cristo Jesus como uma brincadeira só dá lugar para as pessoas que condenam hoje essa briga teológica, dizendo, você aceitou, é você que decide se você vai para Deus ou não. Eu não decidi nada. Ele me ofereceu uma chance. Segura essa chance em Cristo Jesus, ou então você está perdido. A soberania dele está mantida quando ele me dá isso. Essa é a chance que você tem, e veja as implicações disso. Então você recebe o meu filho e você morre. Ele morreu em seu lugar. Quando você o aceita, você o morreu. O que é que Paulo diz? Se o morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos que agora vivem pela fé nele, não vivam mais para si. Então não dá para uma pessoa dizer eu aceitei Cristo e continua muito amiguinho dos pecados, da mentira, do roubo, do engano, da traição.
da má conduta. Ninguém que de fato morreu em Cristo Jesus tem prazer no mundo e quer fazer amizade com o mundo e quer hospedar o pecado no seu coração. Ninguém. Por isso, mais agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E ele, Jesus, é a nossa paz. Paz entre judeus e gentios. E essa paz não é porque o judeu, para ter essa paz, ele se torna gentio, ou o gentio, para ter essa paz, se torna judeu. Deus desfaz tanto um quanto o outro. Deus não aproveita nada. Deus cria uma nova família, é a família dos redimidos, dos salvos. Então, lembrai-vos quando você era, é o que Paulo diz aqui, porque não é mais não. Agora somos filhos, pertencemos a uma nova família, né? A vós que chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Só quem podia derrubar essa parede da separação era Deus. E é interessante como conosco ocorre também, né? Uma pessoa que não tem Cristo, o que nós aprendemos da Bíblia, especialmente de Isaías, Isaías diz que os pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus. De modo que mesmo que venhamos a orar, querer falar com Deus, ele não nos pode ouvir. Porque nós criamos com os nossos pecados uma muralha. E aí é interessante quando a gente pensa no homem, né? O homem é capaz de criar essa muralha. O homem é capaz de criar um muro, uma barreira que o separe de Deus. E ele tem poder para criar. É muito simples, basta continuar sua vida pecaminosa. O muro vai crescendo e ele vai se tornando cada vez mais distante e separado de Deus. Agora, sabe de uma coisa? Que o homem é capaz de construir esse muro, mas o homem não é capaz de quebrá-lo? Porque o homem não é capaz de desfazer o seu pecado. O homem não é capaz de invalidar a sua desobediência a Deus. O homem não é capaz de apagar as suas transgressões. O homem não é capaz de desfazer aquilo que ele fez. Passamos a vida inteira pecando, criando barreiras, muralhas, nos separando de Deus. Só quem pode quebrar essa barreira do pecado é o próprio Cristo Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário. Ele quebra um bocado de coisa. Ele quebra também a barreira da separação entre judeus e gentios, que eram os mandamentos. Isso Jesus desfaz com seu sacrifício na cruz do Calvário e estabelece uma nova aliança com essa nova comunidade, essa nova família formada por judeus e gentios. Olha o que a cruz fez conosco. Olha o impacto que a cruz causa na nossa vida. Eu, quando digo a cruz, estou me referindo ao sacrifício, né? Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Não é ela em si mesma, não é a cruz sem Cristo, né? A cruz significa tudo o que aconteceu nela. Cristo oferecendo-se a si mesmo, derramando o seu sangue, declarando a sua obra consumada, finalmente entregando-se a Cristo, a Deus Pai, orando pelos seus próprios algozes. Tudo aconteceu ali. Então, dali, Cristo desfaz o muro que passamos construindo a vida inteira do nosso pecado, separando-nos do próprio Deus. É como se o homem tivesse, eu não quero ver Deus, e vai pecando, e ele cria uma redoma em torno dele mesmo, para não ouvir a palavra de Deus. Agora, os versos de 14
a 18 mostram a essência dessa paz. Cristo é a nossa paz. Com todos os homens, porque todas as suas diferenças desaparecem quando todos nós nos encontramos em Cristo. Nós somos um. O reino de Cristo, a igreja. Por isso, Paulo, escrevendo as suas cartas aos Coríntios, por exemplo, ele pede unanimidade, né? Ele pede assim: rogo-vos, irmãos, que faleis a mesma coisa, né? Tenham uma mesma palavra, o mesmo pensamento. Porque essa unidade em Cristo Jesus caracteriza a família de Deus, que somos nós. Mas o que está vendo hoje em dia é a gente se digladiando, né? O mundo cristão hoje, os seguidores de Cristo, e não sei o que Cristo vai fazer com a gente, né? Ele tem que dar um jeito na gente. Antes de levar a gente, dá um jeito. Bom, tudo isso aconteceu na cruz do Calvário, meus queridos irmãos. E aí aqui temos a formação dessa família. Aí Paulo fortalece essa ideia, né, dizendo que essa família é feita a partir de duas, de dois povos, em que Cristo Jesus é a pedra da esquina, quer dizer, é Jesus que une gentios e judeus, e de ambos os povos ele faz um, que é o seu novo Israel, que é a igreja, que é uma expressão do reino dos céus. Na abertura da nossa live eu cantava um hino aqui, ele não é muito conhecido, por isso cantei sozinho e cantei logo na abertura, foi a primeira coisa que fiz. Acho que ele não é conhecido de muitos de vocês, em que o autor termina dizendo: que coisa sublime é ver aqui e agora um pedaço do reino, do seu reino. É um pedaço, nós aqui, você aí, eu aqui, nós somos um pedaço do reino de Deus, mas ao mesmo tempo nós o expressamos em sua totalidade, né? É um pedaço que cada pedaço, onde quer que esteja, leva todas as marcas, deve levar todas as marcas do reino de Cristo Jesus, as transformações que todos nós passamos. Queridos irmãos e amigos, Deus nos abençoe, Deus nos faça entender direitinho aquilo que aconteceu lá no Calvário e as implicações disso na nossa vida, né? Para que nós vivamos decentemente, honradamente, vivamos a mais plena, na medida do possível, do nosso esforço também, claro, a mais plena expressão do Evangelho de Cristo Jesus. E isto é obediência, é fé em Deus, é distanciamento do mundo e do pecado. A despeito de toda a nossa fraqueza e inclinação para o pecado, a gente tem que se distanciar dela. A gente vai orar, oramos pelos outros, como fazemos sempre aqui, pedindo que Deus nos abençoe, nos dirija, sempre. Vamos ver aqui o que temos de novidade. Bem, nesses últimos dias, a coisa mais nova era o X, né? Graças a Deus, ele está se recuperando lentamente, né? Então, a nossa gratidão. Mas hoje entra um novo nome aqui para a gente orar, que é a Hélia, né? Então, Hélia não passou muito bem essa noite e hoje mandou recado aí pedindo oração e nós vamos orar por ela. Então, a gente continua orando pelo Lucas, que é o neto da Nice, melhor também, graças a Deus. O X está hospitalizado, né? Mas nesses próximos dias esperamos em Deus que ele volte para casa. A Hélia também precisou ser internada, disse ela. Continuamos orando pela Vera Lúcia, da irmã Iracema, Michele, da irmã Maria das Neves. E aí temos, já faz alguns dias, mas ainda oramos pelas famílias enlutadas, né? Oramos pelos idosos, oramos pelos profissionais da saúde e oramos também pelo nosso país, né? Pelo mundo, porque quando o assunto é o coronavírus, a gente ora pelo mundo inteiro. Eu sei que há muitos mistérios, né, por trás desse problema causado pelo
do coronavírus, né? Há muitas informações desencontradas, há mistérios, né? Mas estão fora do nosso alcance, eu não os conheço, não entendo muito bem, não quero falar deles. Quero orar por aqueles que, infelizmente, são contaminados, né, contagiados por esse vírus, que dependendo da pessoa, o seu vigor, a sua fraqueza, ele pode matar mesmo, né? Então, vamos orar por isso. Então, nesse momento, eu convido você a orar também, né? Fazer parte desse momento de oração, interceda por pessoas que você conhece, né, e que não chega aqui ao nosso conhecimento, mas você tem na sua igreja, na sua família, entre amigos, pessoas por quem você ora também. Esse é o momento em que você, orando conosco, você lembra-se desses nomes e pede as misericórdias de Deus sobre a vida dessas pessoas. Vamos orar juntos? Deus bendito, nosso amado Pai, nós agradecemos, Senhor, o privilégio de estudar a Tua Palavra, olhar para o livro santo e, pela fé, contemplar o mistério da cruz do Calvário, o mistério extraordinário, mas que os apóstolos, em suas cartas, a pregação do Evangelho, vai abrindo a nossa mente, vai nos mostrando o que aconteceu na cruz e as implicações disso conosco. Meu Deus, muito obrigado pelo teu grande amor e pela tua justiça perfeita, maravilhosa, pelas exigências da tua justiça e pela provisão que o próprio Senhor providenciou para o perdão do nosso pecado, para podermos ser introduzidos na família constituída por gentios e judeus, tendo Cristo Jesus como essa pedra de quina, que ele que liga os povos, fazendo nascer uma nova família nele mesmo, em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. E de fato, seguindo a orientação de Paulo aqui, da tua palavra, olhando para trás, nós observamos onde estávamos, em que situação estávamos, mas agora onde estamos e como estamos em Cristo Jesus. Deus bendito, que a tua palavra tenha poder sobre nós, e ela tem, mas que abramos o nosso coração e a nossa mente para que esse poder se efetue na nossa vida, modificando-nos, mudando-nos e moldando-nos até que cheguemos à imagem, à estatura de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, esses nomes aqui que mencionamos. Oramos pedindo que o Senhor continue trazendo restauração àqueles que estão doentes, no hospital ou se tratando em casa. Abençoa as famílias enlutadas. Abençoa os nossos irmãos que trabalham nos hospitais, em clínicas, em laboratórios, em segurança pública, enfermeiros, médicos, assistentes sociais. Pai, nós colocamos dentistas em tuas mãos, Pai. Todas essas pessoas. E outras tantas também que não podem deixar de trabalhar e são obrigadas a atender em sua casa, pessoas que trabalham com beleza, com corte de cabelo, uma série de coisas que as pessoas são obrigadas a trabalhar e a ter contato com outras pessoas. Nós pedimos que a tua proteção, Senhor, teu poder protetor esteja na vida dessas pessoas. Tem misericórdia da nossa pátria, vivendo um momento tão difícil que a politicagem transforma esse problema de saúde numa briga sem fim. Querido Deus, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, repreende com rigor aqueles que estão trabalhando a favor do mal, para o mal do nosso país e do mundo. E sei que há pessoas trabalhando para o bem. Só o Senhor, assim como só o Senhor é capaz de fazer a ceifa entre o joio e o trigo na plenitude dos tempos, só o Senhor pode saber quem de fato pratica o bem e quem de fato pratica o mal. Querido Deus, abençoa-nos, nós que estamos aqui reunidos apesar da distância,
mas em teu nome e em torno da tua palavra. Abençoa-nos, perdoa-nos, dá-nos mais sabedoria, mais confiança, mais força interior para viver plenamente o Evangelho de Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Eu quero cantar mais um hino, quero cantar aquele hino: Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Um hino muito conhecido, né? Nosso, dos batistas, cantor cristão, hino 46. Quero convidá-lo a cantar, já estamos chegando ao final do nosso Pão das Três, nesta sexta-feira. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma edição do Pão das Três. Hoje, sexta-feira, dia 10. Amanhã estaremos de volta aqui mesmo no Facebook. Amanhã teremos o pastor Júnior conosco, trazendo mais um prato especial, pão quentinho, dos bons. Se tem fermento, é bom fermento também, né? Que faz crescer. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço em nome da Igreja Batista em Vila das Belezas. Deus abençoe e conduza a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.